YouTube aqui pra nós. Boa noite, rapaziada. Estamos aí com mais um episódio do nosso podcast. Hoje um pouquinho diferente, até a cerveja veio da cor diferente, porque verde nada vai ficar aqui hoje, porque foi uma... Porra, eu fiquei felizão ontem achando que nós estávamos no 1-0 lá, agora que nós vamos disparar nesse campeonato, mas vida que segue, ainda bem que não foi uma derrota, foi um empate, ainda dá pra brigar por esse campeonato. Quero dar boa noite aqui pro Vinícius. Boa noite, Vinícius. Boa noite, galera. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cachorro. Boa noite, Luiz. Boa noite, saudações rubro-negras. Boa noite, rapaziada. Hoje essa bancada tá pesada aqui, a bancada tá de tática até o teto aqui. Hoje a briga vai ser grande aqui. Rapaziada, um episódio um pouco conturbado, porque a gente vem de uma fase muito boa, né? Depois da volta do Dorival, depois que o Dorival assumiu o Flamengo aí, a gente veio numa crescente muito boa, o time encaixou, 2 times hoje, né? Jogando. Quem diria que hoje o nosso time reserva, né? Nosso time B bateria de frente com o Palmeiras, né? Um timaço daquele, campeão da América, um time que está liderando o campeonato a 9 pontos disparado na nossa frente, é claro. Então, eu fiquei impressionado, muito impressionado com a atuação dos nossos reservas ontem, que diga-se de passagem que são reservas de luxo, né? Porque, pô, quem não queria ter esses reservas no elenco, né? Então, tem um pouquinho de, né? Um pouquinho de birra aí de uma parte, porque de ver que o técnico teria que ir com os titulares. Também acho, teria que ir com os reservas, também acho, porque a gente tem mais uma decisão na quarta-feira. A gente vem de 2 jogos aí no campo sintético, né? Pesa um pouco, a gente sabe que é diferente de jogar num campo que o Flamengo está acostumado. Por um lado entendo o Dorival, por outro lado entendo que a gente podia ir atrás desse campeonato, mas a gente vai debater bastante sobre isso. A gente vai começar aí falando um pouquinho, como a gente está nessa brincadeira de notas aí, né? De dar notas aos jogadores, a gente vai dar uma passada rápida nas notas aí do elenco. Vini, quer começar com as notas aí? E vai passando pro Ricardo e bem-vindo pro Luiz, e a gente vai finalizando essas notas. Vamos nessa. O que a gente pode falar? Primeiro do Santos, né? O Santos foi seguro quando foi exigido. Tomou um gol, tinha tempo que não tomava gol, tomou um gol. Até acho que aquele lance que ele recuperou foi um erro dele, porque ele vendo que o Pablo ia recuar aquela bola, ele tinha que se afastar ao invés de se aproximar, porque era nítido que a bola ia mais longa. Mas muito seguro mais uma vez, o nosso homem de gelo. Nas laterais, o Mateuzinho teve a cobertura do Marinho, apesar de precária. Então, defensivamente foi bem. Só que para mim o homem do jogo e melhor da partida foi o Ayrton Lucas, que ficou marcando o Dudu. E não teve a cobertura do Cebolinha. Cebolinha cobriu muito mal o lado esquerdo. O gol saiu por aquele lado, na hora que o Abel se deu conta que pela direita não estava dando com o Mateuzinho, e foi para a esquerda. Só que e foi para o lado esquerdo do Flamengo, né, para a direita do Palmeiras. Em cima do Ayrton Lucas, que estava bem, estava marcando bem. Mas a falta de cobertura do Cebolinha prejudicou a marcação no setor do lado esquerdo. É um jogador que foi muito abaixo. Eu achei que foi o pior da partida, foi o Cebolinha, junto com o Marinho. Os dois, para mim, foram os piores da partida. Só que eu tenho que ter calma, porque há um mês, mais ou menos, atrás, eu falei que eu não confiava muito no Ayrton Lucas. Que o Ayrton Lucas ainda não tinha mostrado o futebol que eu esperava dele. Então o Cebolinha também não tá mostrando o futebol que eu espero dele. Então eu espero que ele cale minha boca, assim como o Ayrton Lucas está fazendo. Então, para mim, o melhor da partida é o Ayrton Lucas e o pior da partida, para mim, é o Cebolinha. O Ayrton Lucas vem se firmando com a bola bem segura aí, né? O cara tá realmente vindo bem no campeonato. Segue lá um pouquinho. É verdade. Sobre o lance que você comentou, Vini, do Santos, aquela bola recuada, cara, era uma bola meio que bandida pro goleiro. Já foi goleiro, é goleiro, né? Eu já defini um pouquinho nesses campinhos sintéticos aí. Você não sabe como que o zagueiro ele vai reagir e a intensidade, a força que ele vai colocar na bola. Eu achei que o posicionamento dele era natural pro goleiro naquela velocidade de lance que estava ocorrendo. E ele teve uma explosão muito bacana de conseguir se recuperar, porque o Dudu que chegou com ele vinha numa velocidade bem maior e ele conseguiu, para mim ali, nota boa, nota 10 aí pro lance do Santos naquele momento. Concordo contigo, para mim o pior em campo foi o Cebolinha.
cara, muito abaixo daquele Cebolinha que a gente espera. O Marinho continua naquele alto e baixo, fez um partidaço anterior e agora, enfim, para o time, resumo da ópera, eu vou dar uma nota 8, porque a molecada foi muito bem, de novo, Palmeiras treme quando enfrenta a molecada do Flamengo. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez, já vem lá de 2020, naquele episódio da Covid. Os caras tremeram para a piazada do Flamengo, então nota 8, porque o resultado não me agradou. A gente tinha que sair com a vitória. É isso aí. Luizão. Sobre os jogadores, eu acho assim, eu concordo com o que vocês falaram, eu só vou novamente pedir um pouco de paciência com a nação, com o Cebolinha. Eu acho que é um baita de jogador. Eu gostaria de ver ele jogando com o time de titular. Eu acho que ele é um pouco prejudicado por ele jogar ao lado do João Gomes, Lázaro. É diferente de tu jogar ao lado de um Vidal, de um Pedro, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão que a gente tem que avaliar. Até que ponto é culpa dele, até que ponto... o Vini comentou que tem algumas falhas de coberturas ali. Teve falha de cobertura dele, mas também teve falha do time, tá destreinado. Às vezes ele fazia cobertura, só que aí o Ayrton Lucas não encaixava a marcação. E aí abre espaço, mas a culpa não era o Cebolinha, ele estava marcando. Se a gente pegasse as imagens ali, tu ia ver que ele estava marcando o Marcos Rocha. Então, assim, é o time que ele joga, é o time B. O time B é mais difícil de jogar. Vamos ter paciência, né? Mas eu concordo no geral isso aí. Eu acho que o Ayrton Lucas foi o melhor jogador, o Cebolinha deixou a desejar. E vamos ver como é que vai ficar. A controvérsia é o time B, tá? Só um ponto. É o Flamengo e o Flamengo Plus. Só um ponto estatístico aí para corroborar o que o Luiz falou. Um ponto estatístico é o seguinte: o Cebolinha tá na 10ª partida pelo Flamengo e é só a segunda como titular. É a segunda partida dele como titular. Então, eu concordo que tem que ter paciência com ele, a mesma paciência que a gente teve com outros jogadores. E eu acho que é muito mais fácil o Cebolinha evoluir do que o Marinho evoluir. A gente já falou isso. Sabe o que me lembra? O Pedro teve uma época que o Pedro tava mal também, tava jogando mal, e eu falava a mesma coisa que eu falei agora do Cebolinha, eu falava do Pedro. Gente, o Pedro joga no lado dos reservas, é mais difícil. Geralmente é mais difícil. E o time reserva do Pedro nem era tão bom quanto esse, né? Então o Pedro, a hora que o Pedro encaixa com Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, a coisa facilita. E o Pedro é o que é e vai pra Copa do Mundo, porque... Né? Então é isso. Só que tem uma questão ainda, que eu acho que o esquema do time titular ainda não favorece o Cebolinha da maneira que o time joga, com 2 atacantes. Sim, então, sim. a gente teria que até adequar o esquema para ele poder encaixar nesse time melhor. Eu quero dar um salve aqui pra rapaziada do chat, um grande abraço aí. Rapaziada, lembrando que pra estar participando com a gente aqui tem que estar inscrito no canal, hein? E pedindo pra quem tá aí, por favor, deixa o like, não dói, ajuda os amiguinhos, aperta o dedinho ali, ó. Vambora pra cima. Tamo na lida. Quero começar a ler os comentários aqui, que já começou engraçado, né? O tio Alisson dando saudações rubro-negras pra bancada. Uma boa noite aí, tio Alisson. Tava com saudade de ti já. Daqui uns dias tua camisa chega aí, não esqueci. O Cabeça também falou, tá na área aí, derrubar pênalti, abraço, saudações rubro-negras pra bancada. E ele fala que o Thiago Maia errou 5 vezes, que resultou em impossibilidade para as portas. Errou muito. Cara, é o seguinte, mano. Errou muito. A gente já vem falando bastante sobre o Thiago Maia. A gente já deve ter falado uns 3 episódios seguidos aí sobre o Thiago Maia, que eu vinha falando pro Vini que no estádio a gente achava que ele chegava um pouco atrasado na bola. E o Vini também tinha visto de um amigo dele também falou pra ele. E cara, ontem ele tava mais ou menos assim, né? Ele chegou atrasado em algumas bolas ali, dá pra entender um pouco da revolta da ontem eu achei ele bem abaixo do normal, até errando passes assim que não costuma errar. Mas é um negócio assim, é um paradoxo, né? Porque no jogo de quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Thiago Maia fez falta no time, porque o João Gomes não foi muito bem de primeiro volante. Isso. O Maia fez falta naquele time. O time não teve o dinamismo que tem junto com o Maia. Achei que ia ser dinamite aí. Foi difícil. Dinamite é quando entra o Vidal. Aí é a dinamite. Mas eu achei que o João Gomes ainda tem que se readaptar à função de primeiro volante para poder jogar com o primeiro volante. Se ele for jogar com o primeiro volante, hoje ainda é o Maia. Mas a partida que o Maia fez assim foi muito abaixo dele. Outro jogador que eu achei que foi um pouco aquém da extrema capacidade que ele tem, o próprio Arrascaeta, cara. É que já entra no jogo. Eu vou falar depois sobre isso. Não entrou bem. Não, mas é um cara que ele desequilibra, é um cara extremamente inteligente. Mas ele já entrou dando um passe desequilibrado, Entendeu? porque se o Pedro entende a jogada,
O Pedro, se Sim. o Pedro entende, no primeiro toque dele já foi enfiada de bola, que se o Pedro entendesse a jogada já tinha pegado Mas lá. aí nós vamos Só chegar que, lá. claro, o cara... outro enfim, é jogos e Tá jogos, bom. é. O Douglas ali fez uma pergunta que Pois é. vai cair pra mim. Isso. Aí eu vou Joga continuar pra mim. lendo o chat ali, rapaziada. Dá uma segura. Ó, o Juliano fala que o Cebolinha recebe mais patada no jogo do que o Léo Cunha no grupo da Falecer. Léo Cunha, exagerei com ele na última. Porra, caramba, mas o cara é gente boa. Vambora. O tio Alisson discorda do nosso amigo aí, Cebolinha, que tem que melhorar mesmo. Paciência sim, não só com ele, com todos. Aí o Douglas falou que já estão chega xingando o Dorival. Não, ainda não. Calma, Douglas. Deixa Me pra espera. depois. O Juliano, um grande amigo nosso, quando o Cebola começa a receber bola no pivôzão do Pedro, o gênio do Arrasca, ele vai subir de produção. Isso sim. Tá. E o Cabeça falando, vendo ele, me lembrei amargamente do Arão, marcação tipo Wi-Fi. o Juliano falando que o Thiago Maia tava cobrindo muito o Mateuzinho e deixando um buraco no meio. Verdade. Ô Juliano, eu tô achando que tu tá estudando tática, tá cada dia mais evoluído. Cobrindo os dois irmão. laterais, na Porra, verdade. tá vendo bem o jogo, hein? Falar em lateral aí, ontem era jogo pro Rodilindo, né, cara? É. O Marquinhos falando, só opinião, Dorival correto na escalação e na explicação. Confio no elenco que tá representando. Também confio muito nos reservas, que não dá pra dizer que é reserva, um time mesclado ali, mas tá louco. O time que eu tava vendo jogar, e hoje tu pegar e tu ver cara, é o que eu tava falando, tu vê o reserva, o que me deixou mais feliz foi isso, tá? Tu vê o time reserva ganhar do Palmeiras no primeiro tempo. Terminou 1-0 pra gente. Então, tipo, o time reserva ganhou do Palmeiras, líder do campeonato disparado, Por isso que eu campeão não da falo, América atualmente. Por isso que eu não falo Porra, do time reserva, o time- o negócio é o Flamengo e o Flamengo. Isso me Plus, deixou o feliz, Flamengo me mais, deixou né? muito feliz isso, velho. Fiquei contente. Claro que tem os adendos depois que a gente vai cair nesse assunto aí, o pau vai pegar, mas eu só dizendo que fico feliz com os reservas que a gente tem hoje. O tio Alisson, vocês já perceberam o jogo do Vidal? O cara não dá mais 3 toques. Não, o Vidal é outro. O Vidal tá aqui, né? O Vidal é uma parada Outro diferente. patamar. Ele eleva. O Fernando falando. Cebostinha na última temporada no português, que tem 3 times e o resto são similares à Ponte Preta. 2.910 minutos em campo, 7 gols, 7 assistências. Vitinho, 2.450 minutos, 9 gols, 14 assistências. Ô, cara, os caras estudaram até os minutos em campo. Eu tô ficando feliz com esse chat aqui. O Marquinhos falando que o Cebolinha é questão de tempo, assim que marca o gol já muda, ganha confiança. O Douglas falando que essa derrota foi culpa do Dorival, os jogadores que jogaram mal, foi culpa dele não ter substituído. Não Tudo foi bem. derrota, foi empate, né? Com sabor E uma de mensagem derrota, ali né? foi tirada para análise por causa do xingamento, né? Mas tudo bem. Por isso não fui o Juliano falando que por isso não foi na Flávia, você estava analisando o time. Parabéns aí, Juliano, tá bem certinho aí. Então, rapaziada, é a pergunta que não deixa. Lá vem. O Dorival fez certo ou não fez? Eu vou Começa deixar- pelo Vini. Não vou começar, não. Vou deixar vocês Não? começarem. Quer começar alguém? Então pode ir o Ricardo. Começa aí. Porque eu vou Porque por ali um vai outro descer caminho. Eu ali. vou por um outro caminho totalmente inerente à tática. algo Pode, assim. Não, tudo ô, bem, Ricardo, tudo bem. pode analisar bem do tranquilo. seu jeito. Tranquilo. Eu vou falar Com realmente o paciência, que eu penso e o isso. que eu pensei Pode a respeito analisar, do jogo. depois a gente passa a voz para também pode analisar com muita calma, Eu muita achei, tranquilidade. no início, eu achei estranho ele começar com aquele time, mas aí ficou claro que ele estava dando uma certa prioridade à Copa do Brasil, mas tudo bem. Pô, eu particularmente, sempre vou preferir me impor mais no brasileiro e deixar a Copa do Brasil em segundo plano, bem dito entre aspas, tá? Enquanto a gente tiver uma grande chance no brasileiro, eu prefiro sempre o título brasileiro. Opinião minha. Por isso que eu estranhei um pouco a saída dele, mas entendo a cabeça do treinador. Acho que ele errou onde? Na demora para fazer as substituições no início já do segundo tempo. Eu já teria ali pelos 10, 15 minutos, isso se não entrasse com esses caras já na virada do tempo. Porque o time foi extremamente bem, tanto que saiu vencendo. E isso ali era claro que o Palmeiras viria para cima. E vindo para cima, você também tem que se antecipar a ação do técnico adversário e você
armar o bote pra cima do cara. Então eu teria mexido no time antes, um pouco antes, pra não dar chance do Palmeiras crescer na partida. E ele cresceu justamente na demora do Dorival mexer no time. Essa é a visão que eu tenho. Quanto às críticas ou deixar de criticar, a gente tava até brincando, né? Estamos chamando aí de Dorival Diola. Ontem, pra mim, ele foi o Dorival... Como é que eu te falei? Dorival Tioli, né? Uma mistura do Dorival com o Portioli. Não, Portioli não. O Renato Gaúcho lá, o Dorival Gaúcho, né? Portalupe! O Portalupe! Eu tô tentando lembrar, que também não lembrava. Essa teimosia ali de ficar só dependendo de um campeonato, eu não me agrada. Luiz? Essa é a sua posição sobre o Dorival, Sobre o Dorival. Nesse jogo, né? Contra o Palmeiras. E o Douglas ali, ó. O Douglas aí, já no bate-papo ali Isso. durante o dia, falou que era pra descer a lenha no Dorival. O Douglas é daquele assim que gosta de partir na pancada. O Douglas, ele gosta da forte abraço muvuca. aí. Ele gosta da muvuca. Quando o pau tora, ele gosta. Mas é isso aí. Luizão, deixa eu... Explica certinho o porquê, né? Dos porquês. Sim. De tu não São ter vários, né? São achado bacana que o Dorival fez a escolha dele. Antes de qualquer coisa, para mim foi falta de respeito. O Dorival, ontem, ele não respeitou a nação rubro-negra, ele não respeitou a torcida, não era jogo para fazer o que ele fez. Eu fico até pensando se a diretoria aceitou isso, compactuou, porque a informação que se tem é que a diretoria não queria poupar o time ontem, a diretoria queria o time completo. Tem jogos que é mais que 3 pontos, não era só 3 pontos, era o Palmeiras, gente. Porra, vamos encarar a realidade. A rivalidade hoje, Flamengo e Palmeiras tá grande, a gente perdeu uma final para eles, a gente não ganhou um jogo deles depois da final. A nação queria, tanto que todo mundo ficou indignado com a sua escalação, não foi um ou outro. Depois o jogo se desandou, mas a nação estava ansiosa por esse jogo. Além do fato que os 3 pontos seria sim importante para ganhar o campeonato. Seria importante. Exatamente. Seria importante. E assim, ó, o que eu acho que é a falta de respeito? A gente estava comentando, um dos estádios mais difíceis de ver jogo é lá no estádio do Palmeiras, pela rivalidade e pela violência que a torcida do Palmeiras impõe. Os torcedores do Flamengo correram o risco de vida para ir lá. Os caras pegaram o ônibus no Rio de Janeiro, foram até lá no estádio do Palmeiras, correndo o risco de vida, para chegar lá no estádio do Palmeiras e ver a escalação do time mínimo, força mínima. Esse é o respeito. Pô, seu Marcos Braz, pega um ônibus lá no Rio de Janeiro e vai tu, ônibus comercial, sem segurança, sem nada, vai lá ver o jogo do Palmeiras, pra ver se tu vai botar o time reserva. É sacanagem. Sendo que a diretoria do Flamengo foi a diretoria que acabou com o ano passado, botando o Renato Gaúcho, acabou com o time, não ganhou porcaria nenhuma e perdemos aquela final, que foi uma vergonha pro Flamengo perder aquela final. Tá marcado na história, perdemos a final Palmeiras. E o jogo que a gente podia, tinha força, tinha tudo pra gente fazer um grande jogo, bota força mínima. Aí vem com a desculpa, o Dorival falou que era por causa do gramado sintético, que estava desgastado. Sim. Ok, eu não vou discutir com o Dorival, porque eu nem tenho base para discutir com ele. Você disse, faz sentido, ok, não vou discutir. Mas nenhum jogador do ataque podia jogar? Precisava poupar todo mundo? Não dava para colocar pelo menos o Pedro, um cara no meio campo experiente? Pô, deixou o meio campo de garoto, cacete. Jogou Thiago Maia, João Gomes e Vitor Hugo no meio campo contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras. Os caras são bicampeão da Libertadores e tu vai e bota o time de garoto em campo? É sacanagem. O que foi feito antes pra mim foi sacanagem. E pra mim não é pelo resultado só. É pela falta de respeito com a nação. A torcida queria esse jogo. Pô, tu tem que respeitar a torcida, cara. Tens que respeitar essa torcida que tá se matando pelo time. Pô, quem foi pro Uruguai? O Cachopo foi pro Uruguai. O esforço que a nação fez, cara. Só tinha flamenguista lá. E a galera foi pro Uruguai, tinha gente que tava 3 dias no ônibus, cara, sem dinheiro, vendendo janta, vendendo geladeira pra estar lá. Aí o time vai fazer aquela palhaçada e hoje bota o time misto, o time é mínimo, assim, não é nem pra poupar o jogador. Pode poupar um jogador ou outro, faz parte. Ah, porra, não botou nenhum cara do time titular no ataque. Botou só a garotada pra jogar, o Lázaro pra jogar no ataque. É sacanagem. E digo mais, poupou pra quê? Pro Gabigol ir pra balada? E sair mamado da balada, como a gente viu, e informação, ele não treinou? O Gabigol não treinou? Não quero falar do Gabigol, que depois até o Vini quer comentar. Mas isso é um exemplo de que poupou pra quê?
Poupou pra poder os caras ir pra balada. Então, assim, ó, sacanagem. Falta de respeito com a nação por esse jogo. Eu acho que o Dorival vacilou. E além de tudo, olha só a sacanagem que eu achei, o cúmulo. Ele, além de poupar todo mundo, tratar os jogadores com uma forma mimada, como se fosse, assim, umas princesinhas. Porra, tem jogador que ganha quase 18 milhões por ano. E o cara não pode fazer 2 jogos seguidos. Os jogadores não estão jogando. Faz tempo que os jogadores do Flamengo estão descansando toda semana. Quando foi a última vez que eles fizeram 2 jogos em uma semana? Faz tempo, faz mais de mês. Os caras estão descansados. Eles não podem fazer 2 joguinhos seguidos. Porra, aí eu te digo mais. Ele fez isso pensando, abrindo mão do Campeonato Brasileiro, como você falou, porque vai confiar nas Copas. Então, assim, os jogadores estão mimados. O Dorival, pra mim, vacilou ontem. Ainda além de poupar o time todo, ainda no segundo tempo fica segurando o jogador. Pô, além de ter poupado, não ter deixado os caras jogar no início, ainda vai mexer só nos 20 minutos do segundo tempo. Os caras não... O Gabigol jogar 15 minutos, o Arrascaeta, tu comentou que o Arrascaeta foi mal. Pô, o Arrascaeta entrou quando o time já tava empatando, o Palmeiras não queria mais jogo. Exatamente. E ele entrou faltando 15 minutos. Vai fazer o quê? Então, assim, ó, pô, os caras... Ele não deixou nem os caras jogar mais de 20 minutos, gente. Que isso? São uma princesinha que não pode jogar 2 jogos seguidos? Ó, pra mim, Dorival, ele faz um excelente trabalho. Não tô dizendo que a gente tem que cancelar o Dorival. Porra, tem crédito pra cacete. O Dorival tem muito crédito. Mas ontem errou. Ontem errou feio. Pra mim, é a minha opinião. Cara, eu acho assim que o único erro no jogo que aconteceu ontem da parte do Dorival foi não ter substituído um pouquinho antes. Porque como é de costume dele mudar os 25, 26 do segundo tempo, eu acho que um jogo daquele pedia um pouco antes, porque o Marinho já não tava aquelas coisas todas, entendeu? O Cebolinha não tava bem, então ele podia ter trocado um pouquinho antes. Eu vou na linha do Dorival, tá? Não tenho nada, não acho errado ele ter falado sobre os 2 campos sintéticos que o Flamengo jogou 2 jogos seguidos no campo sintético, todo mundo sabe que força pra caralho. Desculpa a palavra. Eu confio muito no time B do Flamengo, porque já mostraram trabalho, tá? Não precisava poupar todo mundo, como você falou na questão do ataque. Também acho certo que tu falou. Só que, cara, eu acho assim, ó, não é motivo pra terras arrasadas, tá? É um jogo que ele confiou nos jogadores dele B, para aquela partida. O time ganhou do Palmeiras no primeiro tempo, 1-0 do time B do Flamengo, sem nenhum... O único titular, eu acho que era o goleiro e o... Davi Luiz e o Davi Maia. Luiz. E Thiago Maia. O resto era... Que hoje o João Gomes é reserva, tá? Então assim, ó, não acho errado, acho que ele confiou num time, um timaço, diga-se de passagem, um timaço. Eu não vejo muita revolta assim. Que nem o Douglas acabou de falar, o Brasileirão esquece. Porra, eu sou flamenguista, velho. Eu vi 2009 virado do avesso do nada. Eu vi 2020 contra o que a gente foi em cima do Inter, na última partida. Eu não vou abandonar enquanto a matemática não falar assim, ó, deu, não dá mais, agora não pega, eu não vou abandonar. O campeonato, entendeu? Depois eu posso falar. Então, assim, ó, acho que ainda tem. Eu acho que não tem. O campeonato tem porque a gente sabe, não é o time que a gente tem hoje, olhar o nosso elenco hoje, entendeu? O nosso elenco hoje, nós vamos ser campeão de tudo. A gente não sabe que não é assim que funciona. 3 competições, 2 semifinais. Era vice-líder do Campeonato Brasileiro. Porra! Vindo de um ano que o Vini sempre fala. Quando ele fala, porra, verdade. Vindo de um ano que a gente olhava um pro outro e falava assim, acabou. Acabou o ano, pô. Acabou o ano. A gente discutiu aqui, cara, pra fazer o planejamento pro ano que vem. Acabou tudo. Então hoje, uma partida 1-1. Eu sei que a revolta um pouco fica naquela porque o campeonato tava ali, a gente tinha que ir com todos eles, porque a gente precisava desses 3 pontos. Sim! Só que a gente também tem que ter noção que a gente não perdeu, a gente não levou uma goleada. A gente jogou fora de casa, no campo que a gente não é acostumado a jogar. A gente começou com os reservas, a gente ainda terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0 e o Palmeiras apavorado com a gente. Porque eles se apavoraram com a gente, tipo, era nítido, entendeu? Que eles não davam conta. Então acho que não é
Tipo assim, porra, Dorival... Cara, eu odeio, mano, a palavra burro. Isso não cabe mais pro Flamengo, isso tem que acabar igual o tal de troca de técnico o tempo inteiro. Tô cansado de torcedor vir burro, burro, burro. Ah, depois do velho lá, todo mundo é burro, pô. Burro sou eu. Burro sou eu que sou assalariado, pô. Vou chamar o Dorival de burro que ganha 1 milha por mês, pô. Burro sou eu, que sou um assalariado. Porra, o cara é profissional. O cara, eles estão achando que o cara vai acertar. A tua posição eu entendi. Sim. A gente conversou aqui fora. Eu tô falando isso já de discussões de grupos, tá? Que aconteceu que não tem cabimento. Chamar o cara de burro, que não sei o quê, que isso não se faz, porque foi burro. Cara, burro, velho. O cara salvou o nosso ano e por causa de um empate com os reservas fora de casa, na casa do atual líder do campeonato, com 9 pontos agora na nossa frente, ele arranca um empate lá e vou chamar o cara de burro? Cara, isso é sacanagem, mano. Eu acho que é sacanagem. Eu acho que, tipo assim, a gente ficou um pouco longe do Campeonato Brasileiro agora, ficou. A gente tem 2 semifinais pela frente, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai que, né? Aí beleza, aqueles pontos ali no Brasileiro fizeram falta, a gente acabou, se Deus queira que não, sem nada, um exemplo, né? Mas porra, pera aí, quarta-feira já tem mais uma decisão, o time tá confiante, a diretoria tá confiante, parou de machucar a gente. A gente tinha um departamento médico com 14, se eu não me engano, chegou, né? A 14 jogadores. Parou isso. 2 meses já sem. Na época entendeu? Então a gente tá... Cara, a gente tá tecnicamente voando. Vamos confiar no trabalho. A gente confiou até agora. A gente não confiou em Paulo Souza. A gente não tentou aguentar ele até o máximo. Porra, o Dorival tá lindo, mano. Acho que vamos nessa linha aí que vai dar boa. Entrar na tua e fala vou que, passar pro Vini daqui a pouco. Antes do Vini entrar na dele, que é sempre uma aula, cada comentário do Vini. A gente passou aquele período ali do Paulo Souza, que eu confesso pra vocês, eu tinha dado por, abandona tudo, é como, teve uns comentários, não sei se aqui ou se em grupos ali, eu comentei o seguinte, que era como a Fórmula 1, o carro não andava, esquece e prepara o carro para a próxima temporada. Eu estava assim na época do Paulo Souza. E, como você bem falou, o Dorival ele resgatou a esperança de alguma coisa esse ano e, graças a Deus, a gente está indo bem. Concordo também que não é questão para terra arrasada. Jamais. Jamais. E eu aproveito aí para, seja lá quem estiver ouvindo, que sirva até de exemplo, essas 2 partidas no sintético que o Dorival, a galera ali tá reclamando. Bota um campo sintético lá no centro de treinamento do Flamengo, porque todas essas competições, bota os caras treinar mais vezes ali. Tem. Entendeu? Que a ideia era treinar na semana que teria jogo contra alguém que teria o sintético. Pois porque daí já pega a manha do gramado, a velocidade da bola. É uma velocidade diferente. Quantas bolas os caras estavam dando passe e ela fugia, ela escapava, ela é mais rápido. Sim. A gente sabe que é. Então fica só essa ressalva. É bem o que falaram aqui no chat. Dorival burro? Chama o VAR. Tá errado. Aqui mandou esse comentário aí. Uma galera veio bem. Não é pra tanto, rapaziada, o tio Alisson não fica bravo comigo. Rapaziada, Douglas me chamando de Cachopa Passa Pano. Cachopa Passa Pano. Eu sei que tu tá brincando, mas assim, pra quem não conhece a nossa amizade, Cachopa Passa Pano não. Só realista. Depois de 2019, tem muito torcedor iludido, mimimi, que acha que isso aqui é Real Madrid, é não sei o quê. Calma, gente. Calma, que a gente acabou de vir do buraco. Vou passar a voz pro Vini agora, e agora a gente vai ter uma aula, né? Agora vou ter uma aula, né? Eu vou tentar ser mais polido, porque eu entendo a revolta de quem tá revoltado. Eu não fiquei com essa revolta. Acho que as críticas passaram do tom de muita gente nos grupos que eu vi. Até me exaltei com um lá no grupo, porque passou muito do tom. Foi esperado. Pô, quem não sabe que o Dorival usa um time no Brasileiro, usa um outro time nas Copas, e que os jogadores entram com um tempo predeterminado, como o Cachopa falou, vai entrar os 25. Isso aí era esperado, isso é bem óbvio. E foi escolha dele. Quanto a ele falar dos gramados, é coerente. E eu não vou discutir, porque ele foi técnico do Atlético Paranaense recentemente. Então, se ele falou que lá eles não fazem 2 jogos seguidos no jogo,
e não 2 jogos seguidos no campo, o sintético, beleza, é ele que tá falando, ele tem mais razão do que eu, ele viveu isso, ele sabe como é que é. E não é por acaso que o Atlético Paranaense coloca o time sub-20 para disputar o estadual, porque sabe que é um campo que judia muito dos jogadores, né? Então a gente tem que ter essa análise, só que minha análise passa por diversos outros pontos, não passa só do campo e bola. Primeiro, o time B do Flamengo é melhor que o time A do Flamengo? Não. Do meio para frente a diferença é muito grande. Não existe substituto para Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro. Não existe. A gente pode achar que existe, mas não existe. Então, quando você tira um Gabigol e coloca um Marinho, você cai muito de nível. Quando você tira um Pedro e bota um Lázaro, você cai mais de nível ainda. Quando você tira um Arrascaeta e vai de Vitor Hugo ou algum outro jogador, cai muito de nível. O Luiz citou até os meninos. Dos meninos, eu achei que só o Lázaro foi mal, né? Eu achei que o Vitor Hugo foi muito bem. Acho que a culpa não foi dele. Acho que quem errou mais foi o Thiago Maia, que é o titular do time. Aquele lance do chute do gol, ele podia ter fechado melhor. Foi no pé o cara puxou pro pé certo do chute, então ele podia ter fechado melhor. Então eu acho que passa por muita coisa. Eu acho que as críticas ao Dorival são exageradas porque a gente tava com terra arrasada. Eu juro que a gente discutiu aqui. Meu Deus, a gente discutiu aqui que um técnico que o Flamengo contratasse agora tem que ser pro ano que vem, não para esse ano. Sim. A gente não contava que a gente teria as Copas, a gente não contava que a gente teria o Brasileiro, a gente não contava nada. A gente saiu de 16º, estamos em 3º disputando o título e não acho que isso foi determinante. Tipo, ele errou no jogo. Errou. Isso é claro, todo mundo concorda que ele errou no jogo. Mas eu acho que o erro não foi escalar o time reserva. Pra mim, o erro foi demorar pra mexer. Na hora que ele perdeu o meio campo, voltou o segundo tempo, perdeu o meio campo, já demorou pra mexer. E pra mim, no primeiro tempo já tava nítido que a recomposição do Marinho e do Cebolinha tava muito precária. Não dava pra ter eles. Como que você conserta isso? Botando um cara forte lá na frente, um Pedro ou um Gabigol, que vai segurar os caras não vão subir. Porque tem que marcar 2 caras que são decisivos. Então, nisso daí, eu acho que ele errou. Porque pra mim tinha que ir com um ataque titular. Eu tinha muito medo dele mesclar o time. Porque cada time do Flamengo joga de uma forma. O Flamengo A e o Flamengo B jogam de formas diferentes. Por exemplo, o Rodinei é a válvula de escape do time titular. O Ayrton Lucas é do time reserva. A forma de jogar é com 3 atacantes, né? Porque com 2 pontas e um atacante. Então eu fiquei com medo dele mesclar. Mas, poxa, eu acho que o Gabigol ou o Pedro deveriam ter entrado no time titular. Eu acho que foi um erro. Pode entrar com o time B? Pode, mas poderia entrar com o Gabigol ou Pedro. Ou Pedro, um dos Beleza, dois. Igual mas ainda assim, Luiz. Eu respeito a decisão dele, porque vai muito além disso. Vai dessa questão do gramado, vai da questão de gestão de grupo, porque se ele chega pro grupo e fala, pô, vocês que ganharam as últimas 5 partidas agora, inclusive com 3 goleadas seguidas, vocês não prestam mais, eu vou botar o time A porque vocês não dão conta. E não foi isso que aconteceu, que o time A o time B deu conta. Só que o problema é que a gente muda a forma de jogar. É um time que joga de uma maneira totalmente diferente. A gente joga de cruzamento na área, a gente não tem as infiltrações e triangulações. É muito diferente. Não dá pra mesclar. Ou você usa o time titular ou reserva. Mas ele foi coerente porque eu acho que seria um risco muito grande jogar 2 partidas seguidas em campo sintético. É um risco muito grande machucar jogador nessa altura da temporada. E é uma falta de memória nossa se a gente não lembrar que a gente chegou na Libertadores do ano passado com um time destruído, com só 2 jogadores com condições de jogo. Então tem a gestão de elenco, tem a gestão de grupo, tem a gestão dos 2 times, tem a questão do gramado e tem a questão de cuidado com o departamento médico, que ele já está fazendo e está cuidando disso. Então, eu acho que vai muito além disso. Eu só acho que a galera passa muito do ponto na hora que chama de burro, quando fala que ele excedeu. Porque burro era o Paulo Souza, burro é o Braz. E não é o Dorival que abandonou o brasileiro. Quem abandonou o brasileiro foi esses caras que quando o Dorival pegou o time estava em 16º. Então não foi o Dorival, foi esses caras. Culpa o Braz, culpa o Paulo Souza, culpa essa galera toda. Esses são os culpados do Flamengo. Do Flamengo não tá disputando o brasileiro hoje. Não é o Dorival. O Dorival recolocou o Flamengo na disputa pro brasileiro. E eu vou longe. Errou ontem? Errou. Mas, bicho, tá com muito crédito. E outra coisa, antes de começar o jogo, já tinha nego em grupos de negócio evocando aquela frasezinha do Jorge Jesus. Ah, poupar pra quê? É um contexto totalmente diferente. Jorge Jesus não tinha sequer reserva. Ele Isso não podia falar agora. Ele não tinha time reserva. Então para de invocar o Jorge Jesus toda vez que uma merda acontece, bicho. Para com essa viuvez. É uma doença isso. Some com essa porra. Renova com o Dorival, reclama dos erros do Dorival, mas para com essa viuvez. O Jorge Jesus que se foda. Só pra lembrar, só para lembrar antes que foge do assunto aqui, já que estão, né, já que a gente entrou no assunto do velho aí, só pra lembrar que tudo que aconteceu em 2019 com o Flamengo, tudo aquela magia que aconteceu, o velho só usou o time exato, titular, 8 vezes, tá? Sim. 8 vezes só.
8 jogos. Mas ele Então, foi tudo mesclado, foi tudo aos trancos e barrancos. não tinha elenco em mãos. Ele Não tinha elenco. Usou aquele meio que principal ali que todo mundo, né? O principal, Sim. 8 vezes só. Então, porra, Não, só então, 1-1. Tipo assim, eu concordo com o Luiz achar que teria que, pelo menos com o ataque titular. Com certeza. Eu concordo com você de não dar prioridade às Copas e sim o brasileiro, que é muito importante pra Pra mim é gente. muito mais A importante gente o também não brasileiro. pode deixar os caras avançar muito na questão de No título, brasileiro. né? No brasileiro. Exato. Mas assim, Então, ó, assim, ó, eu concordo. A única coisa que eu não concordo é quando parte pro burro, quando A parte ignorância pro... em geral, né? Porque, tipo assim, um cara que olha lá pra um jogo daquele e fala assim, pô, esse aí é burro, o cara já tá pedindo que o cara pra sair já, Saia, né? Daqui a né? pouco tá pedindo o pescoço. É aquele tipo de torcedor que corta a cada 6 meses um técnico, né? Que corta o pescoço ali. Então, eu acho que não é bem assim. Mas, ô Cachorro, deixar registrado aqui, eu critico bastante a atuação do Dorival ontem, mas sim, eu sei que o trabalho dele é excelente, Sim, né? falou isso, Não né? é terra arrasada, longe disso, só pelo contrário. Apesar de todas as críticas que eu fiz, o time reserva jogou bem, fez a parte dele. Então isso é mérito do Dorival, até que tem hoje um time B que joga bem. Então ele tem muitos méritos. Só que a minha questão não é de ser burro ou não, é a falta de respeito. Porque esse jogo não era um jogo qualquer. Era um jogo que, pô... Eu quero fazer uma pergunta assim, ó. Até uma pergunta pro chat, se o nosso cachorro permitir. Opa! Comentem, vocês queriam ou não muito essa vitória? Nossa, Pergunta vai pra dar bancada. 100%, vai dar 100%. Vocês aqui não estavam desejando ganhar esse Isso, jogo? eu claro, queria- porra, eu já fui nervoso pro jogo. Por é o que eu isso? falo. É o que eu falo. Entendeu? Eu queria muito a vitória. A nação, Só que a eu- nação tava sedenta por essa não vitória. consigo Aí chamar tu o chega. cara de- Não tô dizendo que é burro. Tô falando assim, o tanto que o time jogou bem. Agora, eu falo assim, ó, porra, todo mundo tava ansioso por esse jogo. E o cara me bota um time meio de garotos, essa é a minha crítica. Mas no geral, sim, ele foi bem, o time foi bem. Até as mexidas dele foi certa, as mexidas dele são perfeitas. O problema é que ele demora demais. Só Não, Demorou. e os caras estavam Demorou. na beira do Demora campo, demais. na hora que saiu o Na gol, hora que saiu as o gol. mexidas já estavam na beira do campo para Mas trás. demorou, Ele demorou mas dentro demorou, disso. porque entrou com 20 minutos. Mas essa sua Mas per- a substituição era perfeita. Era o Pedro e o Everton Ribeiro pra controlar Essa melhor o sua jogo. pergunta- Eu ainda Daqui a pouco eu vou pro chat, hein, que o pessoal tá bravo comigo aqui. Eu tava torcendo pra ele entrar com o Rodinei no lugar do Marinho. Não, então é corajoso demais. Ah, cara, mas O que que eu o vou Marinho longe. tava fazendo? Eu vou longe. Ó, pra entrar na tua ideia, Entendeu? pra tu ver como eu não tô Só que eu discordando. tinha mais- Aí ele teria que Como botar o mexer? Felipe Luiz na Mas esquerda. como eu não tô discordando eu- tanto da eu ideia dele, entendo. sabe o que pra mim, eu achei errado no jogo ter mudado aos 20 e poucos pra frente, tarde. Né? Isso, Só tarde. que sabe, tipo assim, já que deu o primeiro tempo, deu certo. A gente viu que tinha umas peças ali que não tava boa. Encaixando. Eu já entraria no segundo tempo sem Marinho, Exatamente. sem Cebolinha. Mas o Cebolinha até tu Exatamente. pode esperar um lance dele, né? Nem precisava fazer tanta mexida, Negócio. mas botasse um jogador mais experiente no meio. Pô, estamos ganhando o jogo, vamos botar um. Bota o Arrascaeta já de cara no, É, no o meio do Arrascaeta, campo. o cara. Everton Bota o Já Diego, cadencia a Bota o diferença. Diego. Não, sinceramente, eu acho Ele que o cadencia Diego diferente. era um jogador que teria mais casca pra entrar no jogo, não é? Tá, a gente sabe que o nível dele hoje tá muito abaixo, mas é um jogo, cara, que precisava Eu de acho casca. que tecnicamente, fisicamente, pra esse jogo. Sim, o sim, Diego não mas o serviria. Vitor Hugo, por exemplo, que até eu queria falar um pouco sobre o Vitor Hugo, que, porra, que jogador, né, gente? Que jogador, Que Vitor jogador. Hugo. Pra mim, É hoje uma- ele é rapaziada, o uma titular joia. do time, tá? A gente Retorna a discussão e vamos pro chat. a gente Segue já o baile. retornou aqui, a gente já falou bastante, um pouco sobre essa discussão. Eu vou seguir. Vamos continuar nela, Eu- mas vamos pro chat. Só que eu vou pro chat agora. Eu vou começar ali com o Franciel. Porra, o nosso amigo de bancada começou com a gente no Instagram. Tem que arrumar um tempinho pra vir participar com a gente, irmão. O Franciel, ele fala assim, ó. Dorival explicou por que não escalou o time titular. Tá mais que certo, aceitável. Risco de lesão absurdo. Além do desgaste, não tem como jogar em alto nível todos esses campeonatos. É surreal. Concordo também com ele. Também acho que ele deve ter uma visão que poderia ter tocado um pouquinho mais cedo e tal. Eu acho que o que tá pesando mais é essa parada de o segundo tempo podia ter iniciado com uma força a mais no meio, ou não ter botado todo o ataque reserva. Mas ainda que deu certo. Primeiro tempo, a gente não Muito conseguiu certo. manter o ritmo pra deixar essa vitória. A gente perdeu um gol ali, Não. embaixo da trave quase. Mas beleza, vida Podia que ter segue. feito 2-0. Vamos lá. Vamos o Douglas aqui falando, o Marinho estava mal e já tinha tomado 2 pauladas. Na segunda, Apanhou no final pouco, do primeiro tinha que tempo, apanhar era mais. hora de tirar ele e colocar o Everton Ribeiro para segurar a bola, acalmar o jogo. Também.
Eu acho que o Marinho ele deve soltar um pouquinho mais a bola, ele tá aprendendo demais, por isso que apanha. Não E fora que adianta, tu não vai mudar. o cara olha pra ele já se joga no chão, né? Isso Ele me não vai irrita mudar isso demais. aí, ele é um jogador já velho já pra isso. O Juliano falando que o Dorival foi mexer quando ainda estava 1-0 pra nós, apenas errou em deixar o Thiago Maia, uma vez que no primeiro tempo ele deu uns 3 esporros no Maia, já estava claro que sairia um gol pelo meio. Então eu acho que nessa posição ele já poderia ter mudado no intervalo, já que ele teria dado uns 3 esporros no cara, né? Vidal já era pra entrar já no Isso. segundo tempo. O Douglas fala que no intervalo ele teria que entrar com o time, com os titulares, não sei se todos, mas eu acho na minha visão que não precisaria todos, mas algumas pecinhas ali poderia ter mudado já na entrada para pegar o ritmo já do jogo, né? Não entrar com o fervo, Exatamente. com a bola fervendo, né? Então, vamos descendo aqui. O Cabeça tá falando que a Chopa com essa camisa de 17 parece a apresentação do Diego Ribas, ainda mais com o cabelinho. Porra, não tô de sacanagem. Eu gosto do cara, mas também não. Mas vamos lá. O tio Alisson falando, achei que poderia ter começado com o time titular e ir trocando aos poucos. Time que quer ser campeão tem que ir sempre com o melhor. Voltamos na época do JJ, não poupava ninguém. Ah, não. De novo, Jorge. Porra. O Fernando fala, o Fernando ele tá pistola aqui nos comentários, essa diretoria não manda em nada, o cara tá brabão. E o Juliano tá falando que o risco de vida corre eu ir com essa turma do Cachorro pro Rio de Janeiro, principalmente na volta. Pô, viagem 100%, pô. Tá louco. O Marquinhos falando, escala time titular, daí quarta perde, culpa do Dorival. Daí machuca alguém, é culpa do Dorival. Não deixa de estar correto na sua colocação, isso é verdade. Porque tudo vão botar a culpa no técnico, não é só esse jogo, tá? Pode esperar mais coisa aí. O Marquinhos também falando que o time B jogaram melhor que o Palmeiras. Isso é fato, né? mesmo. O mesmo. primeiro tempo jogou muita bola. Com outra característica, não é a característica do Flamengo que a gente está acostumado a ver, é totalmente diferente, mas é sempre essa bola na área do Ayrton Lucas pro Vitor Hugo, que já é a segunda vez que acontece a seguida, aconteceu contra o Atlético Goianiense também. Ele surpreendeu o Abel Ferreira. O Leandro Luiz também falando que foi sacanagem essa escalação. Tem uma galera pistola aí meio a meio, um pouco com medo que machuque, um pouco com medo que não vai ficar longe no Brasileirão. A nação tá pistola. A nação 1-1, eu não achei que ia mexer tanto, hein? Viu, Cachopa? Pra alegrar de vez a turma aí, ó, só faltou um Vitinho no time, né, rapaziada? Só queria citar aqui, o Luciano Alves falou, torcida do Flamengo histérica demais, tá doido. Volta Paulo Souza e Flamengo antes de 2019. Nunca vi uma torcida reclamar tanto, tá doido? Luciano, eu concordo, mas eu entendo que elevou o nível, entendeu? Na hora que chegou o Flamengo de 2019, elevou o nível da discussão. A gente não discutia tática, a gente não discutia a escalação, a gente não discutia a mexida. Então, elevou o nível. Que bom que a gente pode discutir isso. Seria ruim se a gente tivesse que discutir que tá entrando negreiros em campo. Isso é uma coisa. O Flamengo, a torcida do Flamengo hoje é a mais exigente disparado. Palmeiras ontem, claro. A torcida do Palmeiras ontem comemorou o empate com o time reserva do Flamengo. É sacanagem, vocês também estão torcendo do Palmeiras, vocês são uma vergonha. Tá rindo por quê? Comemorar o empate com o reserva do Flamengo. Tá rindo por quê? Quase ganhei de você. Eu aposto o que quiser. Se fosse o Flamengo que tivesse 9 pontos na frente e empatasse o time reserva do Palmeiras no Maracanã, tu acha que a torcida ia comemorar? Mas nunca. E em resposta ao Luciano, a gente tem o tio Alisson participando aqui e ele fala, isso aí, Luciano, só sabem reclamar, tá doido? Jogamos de igual para igual com o melhor time da atualidade junto com o nosso e com o time B para de show. Isso é um ponto, beleza. Só que eu vou falar com você, a gente tá aqui discutindo, né, que Palmeiras bateu de frente. Cara, e a mídia tá tipo assim... discutindo as estratégias do Abel. As estratégias do Abel. Ele errou em colocar o Dudu no primeiro tempo. O Dudu entendeu? no primeiro tempo em cima do Mateuzinho. Ele só consertou no segundo tempo colocando o Dudu em cima do Ayrton Lucas, naquele lado esquerdo que sempre é falho do Flamengo. E aí achou que fez uma baita de uma mudança. Isso aí foi um erro que ele já inicial dele. E que jogada que o Palmeiras oferece além de chuveirinho na área e chute da intermediária. Não tem nada. O Palmeiras não oferecia risco. Mas aí é o que eu ia entrar no lance do gol do Palmeiras. A jogada ela é característica, o cara é canhoto. Ele vai puxar pra dentro pra dar o tapa na bola. Falha de quem ali? Perfeito. Do Thiago Maia. O Thiago Maia que estava na marcação dele. Com o pé direito. Vai fechando o cara, porque tu sabe que ele vai bater com a canhota. Se você fecha mais
pro lado da perna esquerda, o cara Ricardo, não tem o que fazer. Esse ponto é interessante porque é o seguinte, sabe por que o Davi Luiz e o Pablo jogaram em posições trocadas? Porque o Davi Luiz joga na esquerda e o Pablo joga ao Isso, contrário. depois eles Davi Luiz joga inverteram. na direita e o Pablo joga na esquerda. Por que eles jogaram ao contrário? Para proteger o chute, o pé dominante ficar pro centro. Essa jogada que o Veiga pegou de esquerda e chutou, o cara com o pé dominante, que seria o Davi Luiz, interceptaria. Isso. Foi em cima do Maia, que o pé dominante é o esquerdo. É o canhão. Então ele não colocou. Então isso aí foi pensado antes do jogo. Que o que o Palmeiras oferece é bola na área. Então ele falou, Exatamente. o Pablo é forte na bola aérea, eu vou botar o Pablo. O Davi Luiz também é forte na bola aérea, eu vou botar eles. Não foi com o Fabrício, Bruno e Pablo. Foi com o Davi Luiz e Pablo já pensando na bola aérea. E pensando nessa questão do chute de fora, inverteu os zagueiros para não fazer isso. posicionamento. Mas por ironia do destino, a gente tomou um gol com o cara chutando de fora da área e o cara que tava protegendo não é o cara que tava com o pé E o dominante cara- pra dentro. A cabeça pensante do Palmeiras é o Rafael Veiga e o outro que joga muito bem, né? O Dudu e o Não, Scarpa. o Scarpa eu ia colocar. O Dudu ele é mais velocidade. Pra fazer aquele estrago na defesa, entrar driblando, entrar na velocidade. Sim. Mas ele não é um jogador assim que entendam bem os palmeirenses, um cara com a inteligência que tem o Rafael Veiga e o Scarpa, entendeu? É isso que eu quero colocar. E nessa de a gente tá discutindo 1 a 1 aí, pá, não sei o quê. O Júlio César vem com uma boa, né? O segundo problema foi o Lázaro, que no início do segundo tempo teve a chance de matar o jogo, mas desperdiçou dando um chute fraco em cima do goleiro. A gente sabe que naquele goleiro... Não, mas o A Bem discussão hoje seria totalmente diferente se o Pablo tivesse feito aquele gol dentro da área e se o Lázaro tivesse tocado aquela bola pro Vitor Hugo. A gente estava mudando, o Dorival seria o gênio por escalar o time reserva, Isso. seria totalmente diferente. Só que futebol não é uma ciência exata, o futebol tem essas nuances. Então, beleza, eu concordo de criticar o Dorival, respeito cada crítica do Dorival. Só não concordo com os excessos. Eu acho Isso. que se passa demais. Hoje a gente já tá dando risada aqui, pô, nossos meninos ganharam do de Palmeiras de novo. novo, já virou roteiro, isso aí vai O dar foda é certo. que a gente sabia que a gente podia muito mais do que isso. A gente Sim, podia, é aquilo a que, gente é sabia aquilo muito que o mais. Luiz comentou. A gente não precisava Não é do- ter entrado totalmente com um time na frente e reserva. A gente poderia ter trocado no intervalo. É aquela discussão E não, até que boa. e a não, gente é, só só, pode e, não é passar sobre, limite. e não é sobre resultado, é sobre a sinalização que tu dá, né? Pô, é o. Tu, mesmo que ganhasse, beleza, mas o cara menosprezou quem fez o esforço. Entendo. Quem- Tu tá indo pro lado do quem- torcedor, quem real. é torcedor que vai em estádio adversário sabe o que eu tô falando. E ainda mais num jogo que era contra o Palmeiras, tem toda a história que a gente já falou aí. É. E a gente também ia entrar, rapaziada, aproveitar que tá todo mundo comentando aqui, que o pau tá pegando. Se eu esquecer de alguém aqui, o Vini vai lembrando ali algum comentário bom, vai selecionando aí, Vini. É muita gente. É. Isso aí, dá-lhe pau. E assim, ó, rapaziada, já que tá todo mundo aqui com a gente, comentando, deixa o seu like ali e dá uma força pros irmãozinhos aqui. Pra nossa. Hoje é 1h30, tá? Já faz a pipoca aí, que hoje é 1h30, rapaziada. Faz a pipoca, bota a gelada aí do lado. Vão tentar ler todo mundo. Moral, aqui, mas vamos- moral é o que tá acontecendo aqui, ó. Tem um amigo meu que tá lá na academia do prédio dele, treinando, meteu colocou. na televisão e tá o pessoal Cara. da academia assistindo a força. Vai assistir o Cachorro pra Força aí. Abraço, Bernardo, tamo junto, meu irmão. Estão descendo lenha aí no... Estão descendo a lenha, cara. Se for ler Não, aqui mas aí mesmo... o Pablo, hein? O Pablo perdeu um gol Não, sozinho. descendo Né? a lenha, É, não. Foram e dois o- comentários aí. e o Uma que ele fala que se o... Quem é que foi aqui? O Docinho? Foi. É o cabeça, é o cabeça. É o Docinho, né? Não entendi aquela cabeçada do Pablo, parece que tava na zaga tirando Pô, a foi bola foda, pra cara. escanteio. E a outra, que ele fez recuando, quase deixou o Santos com as calças na mão ali. Cara, Cara, que goleiro é esse, mas- meu irmão? Aquela defesa foi incrível. Pois Porra, é. olha. Eu demorei pra entender essas escolhas. Tipo, eu tava me questionando hoje, até comentei no grupo, pô, por que será que ele colocou o Davi Luiz e o Pablo invertido? E por que o Davi Luiz e o Pablo e não o Fabrício, Bruno e Pablo? Então, essas questões ali que eu tava tentando ver. Mas aí, assistindo o Palmeiras jogar, eu não tenho costume de ver o Palmeiras jogar. Eu não sabia que o Palmeiras era isso, cara. Pô, pra mim foi uma surpresa pensar que Boa. o time que foi campeão da Libertadores ano passado e que já ganhou outros campeonatos, é um time que só cruza na área e chuta de fora da Por área. isso que eu fico tão indignado de ter perdido aquela porcaria daquele time. Porque tava na mão. Na cara. mão, na Tanto que foi mesmo o um lance Flamengo. fortuito, O velho. Flamengo quebrado, sem treinador. Um time uma bagunça. Ainda jogando melhor, cara. Não Sim, ganhamos por uma detalhe. Mano, e assim, Exato. cara, o Fernando, ele tá pistolão aqui, né, cara? Ele diz que esse empate, o gosto de derrota, eu coloco 100% na conta do nosso treinador. Segunda bancada, tipo assim, ele tá falando... A gente não tá protegendo o treinador aqui. Não, a gente ainda tá sendo concordando que ele errou, bem calmo mas aqui. ele errou, Manchete. Tipo assim, ó, ele errou, beleza. Só que assim, ó, não é motivo pra, porra, o cara é burro. Então, mas que isso Aí, é- porra, chega quarta-feira, o cara classifica bonitão,
já no primeiro jogo, vai pro segundo tranquilo, aí passa pra final. Mas Pô, sinceramente, daí aí, cara, por causa de um jogo, a gente não Vamos tá, ser a gente claros, só tá... Vamos ser claro, o que é mais importante, brasileiro ou Copa do Brasil? Bom, pra mim, Pra todo mundo aqui vai ser brasileiro. pra mim o brasileiro, e digo mais. Qual que é o mais fácil de ganhar hoje? Hoje, Copa do Brasil é o Copa campeonato do mais Brasileiro. fácil. Copa do Brasil tá É, na mão se o tá na Flamengo mão. quiser, sim, entendeu? hoje... Mas Ah, e não o é brasileiro assim que se também, trabalha, né? Desde que comece Tem que entender que sério, o desde o Flamengo início. O Flamengo Vê. pelo tamanho que o Flamengo chegou hoje, a gente não tem mais como abrir mão de brasileiro. Tem Não, que não jogar. tem, A gente Gabriel. vai jogar o que E tiver. veja Mas bem, assim, eu também não, a minha crítica não é que abriu mão. Eu acho que assim, ó, o Dorival não abriu mão, ele fez o melhor time, o time jogou bem, não, a crítica não é essa. A minha crítica era com a sinalização, que é uma questão. Mas o time tá bem. Até depois eu queria abrir um tempinho, explicar um pouco sobre como é que tá as rodadas do Brasileirão e explicar por que ainda o campeonato não acabou. isso é interessante. Eu digo mais, hein? O Flamengo ontem deveria ter invertido Não dá, não. o seu time. Joga com os titulares ontem, garante uma vitória. Garante, a gente não pode dizer, mas a probabilidade de trazer uma vitória de São Paulo seria muito grande, a julgar pelo que foi visto com a piazada ali. E eu entraria com o time que entrou ontem contra o Palmeiras, encarava o São Paulo Sim, na ou Copa do mesclasse Brasil. um pouco que o time, sinceramente, cara, eu não vejo... Vai ser uma frustração muito grande ver o Flamengo Cara, cair diante de um São essa Paulo. cara. reação, Não vejo como. A conta não bate, né? Não Essa, fecha, é. né? O Flamengo hoje cair pro São Paulo, mesmo time que vem Exatamente, ganhando há várias cara. rodadas. Por mais é um campeonato atípico, é uma semifinal, não sei, é diferente. Mas mesmo assim não bate. Alguns não tem como. alguns amigos aí que podem estar vendo, né, a gente no programa aqui, São Paulino inclusive, né, o Cuca, não é soberba nenhuma o que eu tô falando e nem desprezo ao São Paulo, mas é que é uma realidade a diferença dos dois times hoje. O Flamengo é muito mais forte, o Flamengo é muito mais coeso do que o time do São Paulo. E eu acho que o Palmeiras é mais time que o São Paulo. Por esse lado lá. Para esse tipo de confronto. Então entendeu? você fala assim, você fala em ir com força máxima contra o Palmeiras e mesclar contra o São Paulo. Exatamente. Numa semifinal. Também não acho errado, tá? Não acho errado. Por esse ponto, Porque não acho eu errado. não vejo o São Paulo tão perigoso. Pelos números, mas só que tem aquele peso da competição, mas eu acho que é muito difícil o Flamengo cair pro mas São Paulo. já tá sinalizado isso há tempo, que o Flamengo tá jogando com aquele time no Brasileiro. Isso. Não, tipo assim, não vai ser uma partida específica que vai mudar. E aí o Luiz vai explicar isso mais pra frente. É isso que eu não entendo. Tipo, eu entendo que as pessoas se frustrem, mas eu não fiquei tão frustrado quanto muita gente ficou, porque eu sei que tem muito campeonato. Eu sei que esse jogo não decidiu o campeonato. Eu sei que o Palmeiras vai perder Tomara ponto. que Vai não. perder ponto semana que vem, vai perder ponto inclusive. Que a tabela do Flamengo é muito mais fácil do que a tabela do Palmeiras. O Palmeiras tem vários jogos difíceis fora de casa. Então eu sei que o campeonato não acabava ali, e aí eu acho exagerado. A gente tem 45 pontos a disputar ainda. Então eu acho muito exagerado decretar que acabou. E aí, só um comentário ali em relação ao Fernando, que acha que a gente acha que o Dorival é o novo Hawkins. Não acho o Fernando, sinceramente. Mas é o novo Stephen Hawkins. mas sinceramente, cara, eu não consigo acreditar que a gente vem de 12 jogos de invencibilidade, que a gente empatou com o time reserva do Palmeiras fora de casa, e o cara tem que ser chamado de burro, e que seja citado aqui várias vezes que o Dorival é só um treinador de gestão de grupo, igual o Renato Gaúcho. Então, é injustiça com o cara, é falta de força de vontade de querer entender, é querer estar certo, tá? Então, ninguém aqui quer estar certo, então eu acho que é um exagero, assim, tremendo. Não acho que ele é o Hawkins, mas eu acho que ele é um excelente treinador. Não é melhor que diversos outros treinadores europeus, não é melhor que Jorge Jesus, não é melhor que nenhum outro, mas é quem dispôs a pegar o Flamengo naquela terra arrasada que tava e recuperou todas as nossas esperanças de campeonato. Então, todo valor para esse cara. Continuo acreditando, não vai ser um jogo que vai mudar o que eu acredito em relação a ele. Não vou exagerar no tom igual a galera exagerou, não vou, sinceramente não vou, não concordo mesmo. Acho que o time reserva estava jogando bem, a gente tinha condições de ganhar o jogo, tanto que o jogo terminou empatado. Pro Palmeiras foi uma comemoração. Pegaram o nosso time reserva e estão comemorando. Então, sinceramente, eu não acho que tá nesse nível. Não acho mesmo. Acho que tem um exagero. Mas a gente vai mudar um pouco da pauta aí de Dorival e vamos, então, já que mudando um pouquinho de Dorival, mas continuando na pegada de Campeonato Brasileiro, a gente vai entrar nessa brincadeira aí que o Luiz pode falar um pouquinho melhor pra gente, o porquê que o campeonato ainda não está
encerrado pra gente, ou que terra arrasada no Campeonato Brasileiro, acabou, não tem mais nada. Então a gente vai entrar com o Luiz agora falando Primeiro que nós somos o Flamengo, né, rapaziada? Porra, tá maluco, Porra. velho? O Flamengo é aquela história, deixou chegar, chegou. Maluco é quem acha que o Flamengo não pode ser campeão ainda. Em Esse é maluco. Em 2009, com um time sem centro de treinamento, com um time sem salário, tudo atrasado, o Petkovic pedindo pra jogar, pagando pra jogar, foi um campeão. Agora com Gabigol, Arrascaeta, não vou acreditar? Vou acreditar. E vou acreditar mais por quê? Olha a tabela. Presta atenção na tabela, rapaziada. O Palmeiras no segundo turno vai jogar contra Atlético Mineiro, fora de casa. Perfeito. Fluminense, fora de casa. Internacional, fora de casa. Atlético Paranaense, fora de casa. Ah, não tem como. Tá entendendo? Vai pegar o Red Bull, fora de casa. Todos esses jogos que eu falei agora, o Flamengo vai jogar em casa. Então, quem entende um pouco de futebol e sabe da diferença de jogar dentro e fora de casa, sabe que tem diferença. Perfeito. Então, assim, ó, o Palmeiras vai ter dificuldade. E tem ainda mais um joguinho do Palmeiras fora de casa, que não é um grande jogo assim como desses que eu falei, mas que eu acho difícil, que é o Atlético Goianiense. E eles vão pegar o Atlético Goianiense também fora de casa. E o Atlético Goianiense em casa não perdeu nem pro Flamengo nem pro Atlético Mineiro. Perfeito. Entendeu? Então assim, ó, pô, são jogos difíceis. São jogos difíceis. E o Flamengo? Quais jogos difíceis o Flamengo tem fora de casa? O Flamengo pega o Fortaleza fora de casa, que eu considero muito difícil, tá? Mas é um jogo ganhável, né? Vamos usar esse é ganhável. É. E o Flamengo pega o Botafogo fora de casa. São os jogos mais difíceis que o Flamengo tem fora de casa. O Flamengo pega o Atlético Mineiro. O Flamengo vai pegar ainda o Inter, o Atlético Paranaense, mas é tudo em casa. Tudo em casa. Tudo em casa. E o Flamengo pegaria fora de casa, teoricamente, né? É clássico, mas né? é no Maracanã e quando joga Flamengo e Fluminense, o Maracanã é igual, é misto, né? E o Flamengo praticamente joga em casa. Então assim, ó, a tabela pro Flamengo é muito mais fácil do que do Palmeiras. É muito mais fácil. Menos complicada, né? Não, é mais fácil. É mais fácil. Joga em casa, a maioria dos jogos. Pega, por exemplo, nossa última rodada é contra o Avaí, em casa. A última rodada do Palmeiras é contra o Internacional no Beira-Rio. É diferente. Se o Internacional precisar ganhar para uma Libertadores, para pegar alguma posição, rapaz, é jogo duro, entendeu? E o Palmeiras, quem acompanha o Palmeiras, quem acompanha os jogos, quem é mais viciado pro futebol, né, cara, vê que o Palmeiras não joga aquilo tudo. Então, assim, ganha na bacia das almas. O Palmeiras contra o América Mineiro ganhou o jogo, mas no último lance, Mas gente. foi no último. O América Mineiro perdeu um gol, sem goleiro, na linha. O cara deu uma de zagueiro, ele tirou o gol. A bola ia entrar, ele tirou o gol. Então, assim, ó, lances que tá dando sorte pro Palmeiras. A hora que a sorte virar, que a sorte vira, tá? Eles vão perder ponto. Isso aí tá certo. Depende da gente. Se o Flamengo conseguir ganhar os jogos, e aí a conta que a gente faz assim, é brincadeira, a gente não tem como prever, o futebol não é matemática. 3 partidas, né, que Mais de precisa, 15 jogos, o Flamengo teria que ganhar pelo menos 12. E o que dá uma moral é que a gente vem de uma sequência de vitórias e a gente vê que nós temos 2 times bons. Então, é possível o Flamengo ganhar bastante jogos. E que eu considero assim, ó, jogos difíceis para o Flamengo não ganhar. Os mais difíceis vai ter o Fluminense, que sempre é um jogo difícil, vamos reconhecer, né? Botafogo fora, o Botafogo tá uma maluco. merda. Só que 3 empates seguidos. Só que o Se Botafogo perder contra o ponto Flamengo pro dá vida, Botafogo, cara. mas é jogo duro. Atlético Mineiro e o Fortaleza fora. Então, assim, mas esses jogos dá pra ganhar todos também. Não é nada impossível. É muito mais Não, mas fácil o do que os do Atlético ganha Palmeiras. em casa. Em casa. O Fortaleza ganha Palmeiras fora. fez o que Fortaleza- fez são jogos que agora, eu falo né? que são Esses difíceis. jogos, né? Tipo assim, eu acho muito difícil ganhar do Fluminense e Palmeiras, cara. Porque- Não, o Palmeiras pega agora Fluminense fora, depois pega Red Bull fora. Mas aí tem 2 pontos diferentes também, que dá pra gente acrescentar isso, né? Primeiro que o Palmeiras tá com um campeonato a menos que a gente, então ele teve essa semana inteira pra treinar e ainda assim não apresentou nada de novo, né? No futebol brasileiro, Pelo contrário, né? quando o time, no futebol brasileiro, quando tem uma semana pra treinar, É pior ainda. Piora. Os Não, caras- e outra, a gente sabe e muito outra, disso, né, mano? e outra, eles enfrentam o Atlético Paranaense na Libertadores e não é garantia de classificação. Não, Não é longe garantia de disso, classificação. longe, Eles longe. podem cair na Libertadores também e focar só no brasileiro. Muda muito. Mas pô, vamos dar um exemplo. Ou a gente tem crise, 40 ou dá uma crise lá. a gente Se tem- eles caem pro Atlético Paranaense, Com certeza. perde pro Fluminense, Imagina. empata com o Red Bull, cai pro Atlético Paranaense. E isso, E aí? Aí já começa a pedir a cabeça do Abel. Isso aí eu esqueci de citar até no que eu falei em relação ao nosso time de ontem com o Dorival. Se o Dorival entra com titular e a gente perde, muda até o ânimo do time.
para jogar quarta-feira. Muda tudo. Então, esse tipo de contexto também a gente tem que analisar. Mas o que você falou é importante. Você fala dos pontos possíveis. E, por exemplo, a gente tem 45 pontos em disputa, né? O Palmeiras tem 49 pontos. Vocês acham que o Palmeiras vai fazer mais 45 pontos vai bater o recorde do campeonato? Não vai. Eles não vão fazer os 45 pontos possíveis, né? Não. E nem a gente vai fazer os 45 pontos possíveis. Não. Só que a tabela do Palmeiras, existe uma planilha que você coloca detalhado. Por exemplo, jogo do Palmeiras fora de casa, a tendência nessa tabela é ele perder. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Perder ponto, pelo Perder menos. ponto Pode contra o ser Atlético empate. Paranaense. Contra o Avaí, a tendência é ganhar fora de casa. Então, existem alguns times que é mais difícil Sim. enfrentar fora de casa. E a tabela do Palmeiras está muito Já mais o difícil. Atlético Mineiro, a tendência pode que um empate. Os dois já perdem dois E olha pontos só, aí. e tem algumas coisas de Contra o estatística. Fluminense, a mesma coisa. E estatística tem algumas informações que é interessante tu olhar. Palmeiras hoje é o melhor visitante. Mas isso aí tá distorcido, essa informação. Contra Por que quem? que é o melhor visitante? Porque em casa ele é péssimo. Porque não é. Ele é o melhor visitante do campeonato. Porque no primeiro turno ele visitou os piores times. Ele visitou o Curitiba, ele visitou o Avaí e empatou com o Avaí. Ele visitou os piores times. Agora, tipo, no primeiro turno, ele visitou só o Flamengo dos primeiros colocados, foi só o Flamengo. O primeiro turno ele pegou Fluminense, Inter, tudo em casa. O Atlético Mineiro em casa, o Corinthians em casa. Agora no segundo turno, ele vai pegar fora. Por isso que ele é o melhor visitante. Então assim, ó, só pra resumir, pra encerrar esse assunto, tem campeonato. Pois é, tem muito campeonato Beleza. ainda. Tem muito campeonato, tem 45, Vini. 45 O cara da pontos, matemática 45 pontos a 45, ser disputado. 45 E o Palmeiras tem 49. A gente imagina que o Palmeiras vai fazer... Tem 49 pontos hoje. A gente imagina que o pensar Palmeiras que a vai gente devia fazer estar 94 6 pontos pontos só. para ser campeão, vai fazer 94 pontos, não vai ficar em 75, 76, não vai passar disso, gente. Não vai, não tem como. né? Não tem como. Aqueles dois Mas se o campeonatos Palmeiras ficar fora com da 76 curva, pontos, eu acho que o Flamengo tem como chegar Com lá. certeza, com 76, se for nessa faixa ali, o Flamengo tem como chegar. tem chance de ser 77, campeão. 76, 75, se ficar decidido nessa faixa, Tem. o Flamengo ganha. Falou tudo, Vinição, campeão carioca 2023. Não era garantido que o Palmeiras passe pelo Paranaense. E caso passem, foquem no brasileiro. Vinição da Aí, cara, e agora ele diz uma coisa aí, ó. Boa, E a choradeira dos palmeirenses para um suposto lance de Meu Deus, pênalti. gente. Ah, vamos se catar, né? não é Ô, choradeira. Eu nem ia Célito! entrar nisso aí, mano. Não é choradeira porque até o cara deles falou que não foi. Isso aí é Parabéns, história. parabéns pro Cara, zagueiro. fala E a falta de sério. regra, a falta de compreender as regras, porque bola em disputa aérea, a bola tá vindo, você pode bater com o corpo o que for, você não pode usar a mão e você não pode bater no cara com o cara no ar, que aí é a cama de gato. Mas no chão, você pode usar o corpo pra disputar Isso mesmo. espaço o máximo que você quiser, exceto no goleiro. No goleiro não pode. Então, porra, isso é regra. Mesmo que fosse com toda aquela força, que não foi, o lance, a imagem mostra totalmente proporcional. Quando você pega o lance de frente, você vê que ele só tomou a frente e jogou o corpo. Então, é desproporcional a reclamação próprio desses zagueiro caras. Tomada de espaço natural. Não, e ele se jogou Na muito, disputa. ele se jogou muito. Rapaziada, Segue o baile. a gente vai falar um pouquinho aqui que é uma polêmica, não é? Vai, não vai? Será que acontece, não acontece? Primeiro eu quero falar pra rapaziada ficar um pouquinho tranquilo Eu vou aí pedir licença pra vocês. Tá bom? em meio às os jornalistas, né, pra cá e pra lá, as recentes informações publicadas na imprensa sobre a possível saída do Arrascaeta pós-Copa do Mundo, né? Isso não vai acontecer porque o empresário do Uruguai, Daniel Fonseca, falou exclusivamente para o canal Paparazzo Rubro Negro. Não tem nada de querer sair, estou cansado dos jornais. Então o pessoal pode ficar um pouquinho tranquilo aí que o Arrasca não vai nos abandonar, né? Então eu quero entrar em outro assunto aí também que é pauta já faz muito tempo, né? Tá rolando bastante. Sobre o estádio, né? A gente vem comentando sobre toda semana, sai, não sai. Agora o BRB pegou fundo no financeiro aí, vai bancar, precisa de uns empresários para comprar umas cotinhas boas aí do banco. O negócio de empresário ali que eles estavam falando, o Luiz vai falar um pouquinho melhor pra gente aqui. Cara, e aí, velho? O que tu acha? Pode sair? Sai, não sai? Vai sair. Vai sair porque assim, a gente tá pra conversar sobre isso faz um tempo, né? Então vamos começar do início. O que aconteceu? Depois aquele episódio com o Vasco da Gama, que o Vasco entrou na justiça e ali caiu a ficha pra muita gente, inclusive pra mim. Eu sempre fui um defensor do Maracanã, como a casa do Flamengo. Sempre fui. Eu também. Luiz, me permite colocar ali
pra mim, caiu a ficha principalmente do Landim. Sim. Principalmente que era o cara, é o mandatário que sempre tinha aquela resistência. É que tinha um grupo, um grupo que era favorável ao Maracanã se acaso o Flamengo. Eu era uma pessoa desse grupo. Eu também. E a Lani também. E quando aconteceu esses episódios, aí a ficha caiu pra todo mundo. Então agora mudou, rapaziada. Agora é o seguinte, o senso comum de toda a torcida e de toda a diretoria tem que construir, tem que sair do Maracanã. Por quê? Por quê, rapaz? Vou resumir para não ficar muito extenso, né? Principalmente pelo fato de que o Maracanã é um estádio público, e o público é o governo do Rio de Janeiro, e eu aqui não preciso nem explicar muito como é que é tu ter uma relação com o governo do Rio de Janeiro, e tu ter uma concessão, e tu virar sócio do estado do Rio de Janeiro durante 30 anos, não é uma coisa legal, tá? Não é uma coisa legal. Então, o consenso você vai construir. Então, se o consenso é esse, vai sair. Vai sair. Seja no gasômetro, ou seja na Barra, vai sair. Agora, a questão é que o Rio de Janeiro é o lugar mais difícil do Brasil para tu construir um estádio. Porque é o metro quadrado mais caro do Brasil. Não tem nenhum centímetro no Rio de Janeiro, nenhum centímetro que já não foi estudado pelas grandes construtoras do país, tá? Então, assim, não vai achar uma galinha morta, não vai achar um terreninho dando sobra. Todos os lugares já foram verificados, só que a gente tem uma informação hoje interessante. O jornalista Bernardo Ramos, né, que é um jornalista que tem credibilidade, bastante. Então se ele trouxe essa informação, eu dou crédito para o Bernardo Ramos. Ele informou que a Caixa estaria disposta a conceder um desconto, um significativo desconto, para poder vender o terreno do gasômetro, que a princípio estavam conversando em torno de 400 milhões. Só explicando que, para quem não sabe, o terreno é da Caixa, né? O terreno que... Na verdade, a Caixa ela administra, ela é gestora de um grupo que é o dono do terreno. Que é o dono do terreno. A Caixa. Na prática é a Caixa. E o terreno, ele tem... Ele faz parte do patrimônio da federação, da União, né? Isso. Então ali em volta até já tem terreno da Marinha. E a Caixa estaria disposta a reduzir de 400 milhões para 250 milhões o valor terreno, que muda muito a viabilidade do negócio. Então, assim, há um interesse do Flamengo, há um interesse da política para fazer isso acontecer, porque aquele terreno para a Caixa, para a União, é um negócio terrível. Quem acompanha a política sabe que o governo está querendo vender ativos, porque o governo quer fazer Caixa, e aquele terreno não serve para nada para o governo. Então, assim, exatamente. E para o município vai ser uma coisa maravilhosa, né? Vai crescer muito. É mais um ponto turístico. Não, assim, E vale ali, né, cara? É um ótimo lugar. Vou falar sobre o lugar rapidinho. O lugar é fantástico. Por quê? O lugar tem acesso a todos os transportes públicos. Tá? Alguns transportes não é imediato, assim, não sai na cara do gol. Por exemplo, o metrô de Massa... Mas é muito próximo. Ele fica a 30 minutos a pé. Então, assim, mas isso é tranquilo. Totalmente diferente da Barra, por exemplo. Não, a Barra é inviável. A Barra é inviável. E aí, esse é uma das vantagens do gasômetro. Por quê? O estádio do Flamengo ele só vai ser viável se ele servir para outras atividades, além do jogo. Exato. Né? Não pode só ser para o jogo. E o gasômetro ele serve para isso. Por quê? Como você comentou, a Barra ela fica muito distante do grande população carioca. Ela fica no estádio e não tem acesso. E hoje a Barra, ela é o centro de eventos do Rio. Os centros de eventos, os grandes shows são feitos na Barra, em boa parte. E o Flamengo, se faz um estádio no gasômetro, com essa estrutura, e dá uma estrutura para shows, o Flamengo consegue perceber. Então, ia ser bom para todo mundo. Para o evento, para a população, para a prefeitura, ia valorizar um bairro. A prefeitura deve estar torcendo para isso acontecer. Não, o Eduardo Paes já fez 2 vezes manifestação. Estranho que antes não era assim. Antes Exatamente. o Maracanã vai virar um elefante branco. Não, é que o Eduardo Paes é da prefeitura. Quem vai se ferrar nessa história é o governo do estado. E vamos falar um pouco disso então. Assim, pessoal, isso até para mostrar a falta de consciência dos nossos políticos, né? Porque é o seguinte, era para o estado do Rio de Janeiro estar junto com o Flamengo e Fluminense, não só o Flamengo. Quem quiser administrar, porque aquilo ali é um problema para o estado.
Mas totalmente. E a licitação que eles fizeram é uma vergonha. Para quem não sabe, o Estado pediu que tivesse 200 ingressos por jogo, que tivesse, se eu não me engano, eram 6 camarotes, eles escolhiam ainda qual camarote, e que Buffet e tudo. E quem administrasse o estádio, fosse o Flamengo, o Fluminense, ia ter que bancar buffet e bebida. Open Mas bar, isso não existe, para né? quem o Estado decidir. Olha só, a preocupação do Estado é os amigos deles. Exatamente. Eles não pensarem nem um minuto no pobre, na favela, politicagem. acesso. O Estado poderia fazer uma reforma? Não, o Estado poderia fazer uma cláusula ali, pedir que liberasse ingresso para a comunidade, por exemplo. Mas não. Eles estão preocupados em levar a curriola da política para colocar lá Aí, dentro. se o Flamengo construir um estádio, o Maracanã vai se acabar, vocês sabem. Maracanã não consegue se sustentar sem o Flamengo. E quem que vai pagar a conta? É o povo, cara. E é eles não pensaram nisso. É isso que eu fico indignado, cara. Eles não pensaram nisso. Desde quando que algum governante no Rio eu de Janeiro acho assim, pensa alguma coisa? O Maracanã é nosso? Como o tio Alisson fala, o Maracanã é nosso. O Maracanã é nosso, claro. Só que porra, é foda o time do tamanho. Uma hora a relação Só que acaba, assim, é que nem um casamento que começa a ter degringolar, né? alguns problemas, uma hora acaba. É Essa bom relação demais. se rompe, cara. O cara tá lá toda semana, vale a pena 16 horas dentro do busão? Vale, porque quando tu entra, quando tu passa do portão, que tu começa a subir a rampa, tu fala, porra, tô em casa. É verdade. Cara, aquilo é demais, tu já arrepia lá na... E outra Tá, coisa, outra coisa Mas só que ainda- assim, imagina teu, E é diferente. preto e vermelho. Não, faz é diferente. Vermelhona, Luiz- quem manda aqui é Luiz- nós, Luiz- a porra toda, só nós vamos jogar lá. O gramado pode ser o mais pica que for, porque só a gente vai jogar lá. nós, Não, nada entendeu? impede de fazer uma parceria assim, com o ó, Fluminense no novo Ah, estádio. não impede. Não impede. Impede que eu Não, quero daí não, coisa que daí eles eu sou totalmente contra. Porque a gente já tá fazendo isso pra... Entendeu? Quero Pra se falar, livrar ó, dos pepinos. Vai lá, vai Pra lá. que Mas vamos trazer, discutir- pra que trazer um pepino chamado Fluminense de novo, assim como fica nas costas do Flamengo, no Maracanã? Não dá. E eu sou ainda mais, tá? Sou a favor de um estádio para no mínimo 100 mil pessoas, daí para mais. Aí ninguém fica 110, fora. 120. Por que essa envergadura de estádio? Muitos ficam comentando, pô, mas não vai encher isso o tempo inteiro. Calma. Você, num estádio para 110, 120 mil pessoas, você consegue setorizar as diversas camadas sociais que nós temos na torcida. Hoje o Maracanã, pelo seu valor de ingresso, tudo, ele está, de certa forma, do meio para cima, bastante elitizado. E aquela camada social que fez a torcida do Flamengo, os chamados geraldinos, onde é que estão? Não estão. E se você coloca um estádio para 110 mil pessoas, por exemplo, Mas vai ser. você cria eu vou trazer- essa faixa várias camadas. Entendeu? Várias camadas que você Isso. pode Tá, fatiar o mas- ingresso em diversos valores. E ali você consegue O ter o retorno. Luiz citou o Bernardo Ramos ali. O Bernardo Ramos está fazendo diversos... Até aconselho vocês a assistirem. Ele está entrevistando várias pessoas, tá? Entrevistou o Valim, entrevistou diversos entendidos, Tem dois caras diversos, bons aí. Esse diversos, é um. diversos conhecedores do futebol, e ele está falando todo dia do estádio. O engenheiro Ele lá, citou que vai ter essas camadas, vai ter setorizado, vai ter o setor até da torcida organizada, vai ter um setor mais popular, vai ter vários setores. Isso. E aí a pessoa discute muito capacidade do estádio. Tem capacidade até para 300 mil Cara. naquela região se quiser. Só que é óbvio que a gente não vai fazer isso. Não Só que a gente tem vai como. fazer um estádio grande e com módulos que a gente consiga abrir, deixar fechado só uma parte para baratear o custo operacional. Porque se você pega um estádio para Exatamente. 120 mil pessoas e abre todos os setores, o seu custo operacional vai ser muito E maior. outra, Então o vai negócio ter é nosso, módulos né, e você Vini? vai fechar Vini, para cada e jogo. o negócio é nosso. Se o estádio é pra 100 mil pessoas e chegou um jogo fraco lá, deu 30, é nosso. O lucro é Entendeu? líquido. Não. Pior do que tu Não. tem que pagar Não, o mas- Maracanã Não, por, mas, tipo aí, assim, mas aí que tá. Aí é que e tu tá. abriu o Maracanã. O estádio pode quebrar o Flamengo. Se não, souber, se não fizer, pode. se não fizer, souber administrar. não é só administrar. Assim, ó, administrar estádio não é fácil em lugar nenhum do mundo. Não, não. Nenhum estádio do Eu não tô mundo, dizendo isso. nenhum estádio consegue facilmente administrar. É muito complexo. Então, assim, ó, tem que ter muito cuidado. 100 mil lugares é o desejo da diretoria, mas tem que ver, porque é o seguinte, pra tu fazer um estádio para 60 mil pessoas é uma coisa, tu fazer um estádio para 100 muda muito, não só no sentido de, bota mais os tijolos.
Cara, aí o bombeiro, para liberar um estádio para 60 mil pessoas é uma coisa. Quando tu vai fazer para 100, as exigências vão ser absurdas. Sim, tu tem toda aquela questão de entrada, saída do estádio, Tudo. saída da torcida. Mas como o Vini falou, arrumando né? os setores para determinado jogo, Sim. aí, pô, Mas eles mas querem modelo. fazer isso porque jogo acima de 100 mil no ano é só 5 ou 6 jogos, dependendo da fase do Flamengo. Se o Flamengo tiver em má fase, teve jogo da Libertadores que deu 20 mil pessoas. Porque... mas nós temos que pensar mas grande, aí que eu acho assim que o começa- Flamengo, a partir de agora, não tem como ter muita mais não, já fase. tem que fazer pra 100. Porque mano. se no pior ano do Flamengo nos últimos 4, pior ano foi o ano passado. Foi o ano passado. A gente foi vice-campeão brasileiro e final da Libertadores. Então assim, ó, o Flamengo agora não tem essa... Tem público, só que tu tem que ser pé no chão e fazer um negócio coerente, Sim, claro, né? não é- Pagar as contas. Tem que ser um planejamento muito sério, A assim, ó. longo prazo, isso. Show. E não precisa a Constituição terminando, não precisa fazer se paga. de cara 100 mil. Tu pode fazer um estádio, por exemplo. Claro, eu concordo contigo, tem que ser de 100 mil, a diretoria quer isso. Mas talvez começar fazendo um estádio para 60 e com estrutura pronta para depois tu ir reformando. Porque tu não assumir de cara já um financiamento, uma dívida de um estádio gigante desse. Não, mas né? aí Então é a o estrutura seguinte. pronta para depois E ter que uma vai equipe. sair do Mas estádio, não, vai sair, tá? Mas Vai aí é o sair. Não, seguinte, isso tem que mas ser. aí a gente volta lá no início, que entrou de vez agora na brincadeira, o BRB. E o BRB tem bagagem para ir buscar outros Eles querem os naming rights, investidores, eles querem. né, É, que possam então. abraçar isso aí. Agora, tudo serve de exemplos outros estádios. O do Corinthians, por exemplo. quebrou o A Corinthians. zona do Corinthians. Que os Quebrou. caras contavam com o name rights, que vai dar, vai dar lá. Isso. Pô, foi Agora- uma história diferente. Agora vamos na matemática. Vamos na matemática que o pessoal do chat está falando com a gente aqui e o Cabeça está falando. Segundo Bernardo Ramos, se aprovarem 150 mil lugares e o Flamengo lotar 15 vezes por ano, ele se paga. Ah, sim. Por ano. Sim, sim. Se lotar 15 Não, vezes. o que eu tô falando... Sim, sim. O que ele fala tem Isso. total sentido, mas eu só tô querendo dizer isso aí. O que o Luiz falou faz sentido, tipo assim, você pode fazer construção por módulos. O Flamengo já tá estudando diversas viabilidades de estádio, tá se baseando em modelos europeus, modelos de tudo quanto é lugar. Vai sair, porque se o Vai. Flamengo Não, já tá vai nessa sair, já- questão do projeto, Isso, é que já vai vai sair. sair. Só que essa questão do módulo, você pode fazer módulos e fechar o estádio, vou liberar só o espaço inferior O estádio do pro Benfica, jogo. assim, né? Aí o Isso. custo vai diminuir, o custo operacional. Isso. Então, pra quem Joga a acha... torcida toda pro anel... Pra quem acha Inferior. Pra quem acha que o problema é o custo, vai pro anel inferior, vai pro anel Isso. inferior e médio. Então você diminui o custo de operacional, que esse é o maior problema o do estádio estádio. do Benfica é assim. Rapaziada, fechando o assunto dos estádios aqui, falta 10 minutos pra gente encerrar a nossa live de hoje, que foi 1h30. Vamos falar um pouquinho não, só o que cada um acha aí sobre o jogo de E mandar o quarta-feira. palpite logo. O palpite de quarta-feira, Flamengo e São Paulo, primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil, desculpa. Vamos começar pelo Vini. Cara, eu espero, já que o Flamengo se poupou no Brasileirão, eu espero que o time venha fisicamente muito bem preparado para decidir o jogo já no Morumbi, tá? Então, eu imagino que o time venha com a faca nos dentes, com aqueles bordão que o pessoal gosta de usar. Vamos colocar o coração na ponta da chuteira. Porra, não existe isso não, porra. Vamos jogar bola, vamos jogar com inteligência, que não é só raça é muito bom, mas vamos jogar com inteligência, porque o time do São Paulo é um time que vem jogando bem. A gente ganhou deles com o time reserva, mas eles estavam muito mesclados. É um time que vem jogando bem. O Ceni tem até elogiado. Obviamente, é bem inferior ao nosso em relação ao elenco. Só que a vontade e a intensidade que eles têm jogado é muito grande. Então, o Flamengo tem que estar bem ligado nessa questão física. Eles podem ganhar no físico. Então, a gente tem que ter bem ligado e fazer o que faltou no jogo contra o Palmeiras, que é controlar o jogo com a bola no pé. Isso só foi feito depois que o Vidal entrou, né? Então, controlar o jogo com a bola no pé. A informação que eu vi de jornalistas, até do Mauro César e tal, é que o Vidal vem como titular e o João Gomes vem para reserva, tá? O Vidal começa como titular já nessa partida e o João Gomes vem na reserva, segundo o Mauro César. Boa. Então, eu acho que o time tem tudo para fazer uma boa partida. O nosso time titular é melhor que todos os times brasileiros, vem jogando um belo futebol. Espero que o Gabigol não vá pra balada essa semana. Gabigol, vamos jogar bola. Foca, que depois daquele gol que você perdeu foi foda, cara. Eu te defendo todo dia lá nos grupos, te defendo aqui, te defendo em tudo quanto é lugar. Mas me ajuda a te defender, por favor, tá? Me ajuda a te defender. Eu sei que você representa o torcedor em campo. Eu entendo. Eu entendo aquela sua sede por fazer gol. É a gente em campo querendo fazer gol. É a ansiedade que a gente tem. É a provocação. Você é o torcedor em campo, mas bicho, seja o mais profissional possível. Você sempre foi. Então, não esqueça disso, cara. Não esqueça. Não deixe
deixa a marra tomar conta, não. A marra é pros outros times, não é com a gente. Então, por favor, se dedique. Pedro, obrigado pelo golaço. Você tá jogando muito, continue jogando assim. Espero que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro façam uma excelente partida e que a gente possa ganhar e garantir já no primeiro jogo, para poder ir mais calmo pro Maracanã. Boa, rapaziada. E o placar? Placar 3-0 Flamengo. Boa. Ricardo, para nós Eu finalizar o nosso podcast hoje. tava com 2 placares em mente, mas eu vou ficar com o placar menor, que é um 2-0, e o outro seria um 3-1, tá? Mas eu vou no 2-0 porque eu não tô sentindo, cara, que o Flamengo vai tomar outro gol. Eu acho que o Flamengo não toma de novo outro gol. Tomou esse de bobeira do Palmeiras e o sistema defensivo do Flamengo, ele vinha se apresentando e vem se E é um apresentando gol até muito difícil bem, de marcar, né, cara? O gol né? do Palmeiras fez. né? O Santos já tá bem certinho ali embaixo das traves. O quarteto de zaga, não só a dupla de zaga, mas o quarteto de zaga que o Flamengo coloca em campo, seja ele, né, as duplas que forem, tá muito bem postado. Por isso que eu acho que o Flamengo talvez não tome gol do São Paulo. Tá? E acreditando no potencial e principalmente por ter feito a tal reserva de gás, de energia que o Flamengo fez contra o Palmeiras, poupando a rapaziada, eles têm que entrar, concordo contigo, tem que entrar com as facas no dente, né? O sangue lá na ponta da chuteira. Pra justificar pra ir a pra escolha. cima, pra justificar justamente isso aí. E com tudo pra cima do São Paulo. Acho que não é um adversário difícil. Não vejo o São Paulo com esse... Eu botava muito mais perigo para o Atlético Paranaense do que o próprio São Sim, Paulo, Mas tá? é diferente. E aí, é só partir pro abraço pra final e venha quem vier. Show de bola. Luizão? Eu tô com a impressão de que o São Paulo meio que escanteou essa vaga da Copa do Brasil. Eles jogaram com o time titular, fim de semana. Só a dupla de zaga aqui não, né? O Miranda também não joga contra o Flamengo. O Miranda tá suspenso, não vai jogar esse jogo, o que é bom pro Flamengo, né? É bom pro Flamengo. O São Paulo jogou com o time titular. Eu acho que eles vão focar na Sul-Americana. Tem tudo pro Flamengo ganhar. O Flamengo é uma máquina. O time titular vai jogar. Jogar em São Paulo contra o São Paulo não tem sido problema pro Flamengo. E eu Não, acho que até o próprio São Paulo meio que... O fato deles ter jogado com o time inteiro fim de semana, domingo, Sinaliza, 6 horas, né? sinaliza que eles meio que, tipo assim, ó, chegamos onde dava pra E chegar. estão fazendo ao contrário do que fizeram antes. Antes Não. eles poupavam no brasileiro Não, pra não, jogar a Copa é do que o Brasil. foco deles vai ser Sul-Americana, que eles podem ganhar. Brasileiro sabe que o Flamengo é muito difícil, não adianta perder muito tempo. Eu acho que o jogo tem tudo pra eles, mas sempre respeitando São Paulo, é um jogo chato, né? Todo flamenguista sabe como é difícil, né? E com o pé no chão, mas eu acho que tá tranquilo pro Flamengo. Boa, rapaziada. Placar? Placar? Eu acho que pode dar uns 2-0 aí pro Flamengo e até ficar tranquilo pra jogar o Brasileirão. Focar no Brasileirão, Dorival. Foca no Brasileirão. Já deu treta, Foca Dorival. aí, Dorival! Segura essa peteca aí, pô, que a torcida já quer teu pescoço. Manda um já. alô ali pro Silvano ali, ó. Eu ia falar isso agora, eu tava lendo ali. Silvano Souza, de Aracaju, Aracaju. Sergipe. Um abraço pro pessoal do Sergipe, abraço Silvano por estar Beleza. participando com a gente aí hoje. E toda segunda a gente tá aqui às 8 horas, hein? Fala pros amiguinhos aí, dá um alô pra gente aqui, vambora. Se inscreve. Cara, o jogo contra o Palmeiras já me deixou muito feliz, entre aspas, tá, rapaziada? Não vão me chutar sim. aqui, porque eu fiquei feliz em questão dos nossos reservas, tá? Ter conseguido ganhar o primeiro tempo do time titular dos caras. Os caras não conseguiram jogar direito. Eu acho que esse jogo contra o São Paulo a gente veio numa média de resultados bons aí com eles. Eu acho que esse jogo, como é na casa dos caras, os caras já estão um pouco pilhados com a gente, é 2-1. 2-1 pra gente aí. Eu acho que vai dar. E a gente encaminha bem essa classificação no Maracanã. Vamos com tudo, quarta-feira tem tudo pra gente ser campeão dessa Copa do Brasil. Não vou falar que o caminho tá fácil porque eu vou estar sendo arrogante aqui, mas o caminho tá bem encaminhado pra gente levantar essa taça que já faz tempo que a gente não tem, que queira ou não queira, vale muito, dá muito dinheiro. Afinal e seria difícil, né? dá muito dinheiro e a muito gente mais precisa dela. Então eu acho que a Copa do Brasil aí a gente tem que levar sim.
Eu quero levar uma Copa do Brasil esse ano. Seria legal um Fla-Flu, né? Seria legal um Fla-Flu porque eu não perdi nenhum no Maracanã ainda. Então é um ponto muito bom. Só não vai dizer que tu vai lá pra querer perder, né? Não, eu tô subindo contra o Vélez e agora é classificação garantida. Você falou de Maracanã, eu queria só pro tio Alisson não brigar comigo depois. Tio Alisson, você falou do Maracanã e tal, que subia aquela rampa e tal. Isso, treme. Aí o tio Alisson citou que antigamente tremia e tal, que antes, realmente, eu já fui nos 2 Maracanãs. É sensacional ir no Maracanã hoje em dia e quem não foi, por favor, vá. Vocês vão curtir essa experiência. O Cachorro vai até divulgar depois das excursões dele e tal. Mas, cara, o Maracanã antigo, aquela arquibancada de cimento, aquilo tremia demais. E tio Alisson esteve junto comigo nessa, então eu sei que ele lembra. É isso aí, rapaziada. E em questão o meu resultado é 2-1 para nós. Tá bom? Vai encaminhar a classificação dentro do Maracanã. E também deixar um recado aqui, rapaziada. Como vai ter o jogo quarta-feira na FlaBC, todo mundo sabe que o nosso ponto é lá. Eu venho informar vocês aqui, eu e o Ceará, a gente está com uma parceria bacana, a gente está levando torcedores que nunca foram no Maracanã, a gente está levando nesses jogos de semifinal com o São Paulo e com o Vélez agora. Então, fiquem ligados, chame no canal, a gente está levando uma galera pro Maracanã, tem muita gente agradecendo pelo que a gente está fazendo, um preço justo, tá? Um preço bacana para todo mundo tá podendo ir assistir o seu time de coração dentro da sua casa, que eu fui ver isso depois de anos que eu consegui lá ver meu time, graças a Deus hoje a gente tá nessa pegada, eu tô conseguindo. Então eu quero que todo torcedor flamenguista, todo torcedor consiga ver o Flamengo no Maracanã, que é especial demais. Rapaziada, a gente vem finalizando agora mais um podcast, né? Mais um episódio nosso aí que foi bacana pra caramba. A gente discutiu bastante. Quero agradecer o Vini por estar participando com a gente mais uma vez aqui. Ao Ricardo, ao Luiz. Quero agradecer a bancada. Muito obrigado. Pra quem não pôde participar da bancada hoje também, um grande abraço que tá acompanhando a gente aqui. Nossos patrocinadores. Os patrocinadores, Churrascaria Ferrari. Quero estar agradecendo o Eric também, da Radiante, incorporadora e construtora. O Leandrão da Mais Saúde, entendeu? Essa rapaziada aí. E a partir de semana que vem a gente tem um novo patrocinador entrando com a gente aí. Pra quem gosta de uma aposta de jogo, um negocinho, vai ter um negócio bacana pra gente aí. E agradecer também ao nosso amigo Thiago da Drogaria Portuguesa, que tá sempre fiel com a gente aí. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela audiência. Valeu por estar aturando a gente mais uma segunda-feira aqui. É isso aí, galera. Vamos pra cima. E quarta-feira a gente vai encaminhar bem essa classificação contra o São Paulo aí, se Deus quiser. Um grande abraço, saudações rubro-negras.